Você falou aí do São João aí, né, que tem, é uma festa tão expressiva quanto o carnaval, né, por exemplo, porque Só é muito grande. Aqui em Brasília tem no mês de junho também, porque aqui em Brasília veio muito nordestino pra cá, então a cultura nordestina tá impregnada aqui em Brasília, né? E já tem uns 10 anos que tem o São João do Cerrado aqui, e é em junho também que tem, aí vem artistas do Nordeste, vem esses cantores de forró, essas cantoras, né, que você falou. Inclusive eu conheço algumas por causa desse evento, eu não conhecia ninguém antes, né? Aí a diversidade lá eu acho muito legal mesmo. eu já ouvi falar no São João do Cerrado, inclusive tenho muitos amigos na região central do Brasil. Eu andei muito Brasil, assim, quando eu era uma bicha um pouco mais novinha. Andei muito Brasil, era militante de movimentos sociais da Igreja Católica. Ah, então tu conhece o Cerradão aqui, né? Ah, conheço sim. Eu sempre digo o seguinte: é, eu tenho dois lugares que me marcam em Goiás. Brás Abrantes, que foi o primeiro lugar que eu, sei lá, abri a porta do avião, assim, e desci lá no aeroporto de Goiás. Aí, se eu não tô enganado, Santa Genoveva. Ai, meu Deus, não lembro agora o nome do aeroporto. E aí, eu entrei numa van e caí dentro dessa fazenda, assim, que é uma fazenda numa cidade chamada Brás Abrantes, que não é no centro, né? Não é em Goiânia. E aí depois outro lugar que me marca muito, assim, porque essa fazenda me marca pela vegetação do cerrado, pelo clima, pelo encontro, pelas pessoas que a gente se relacionou nesse período, né? Por tudo que a gente sonhou e tal. Esse lugar me marca bastante. Outro lugar que me marca muito é a Praça da Faculdade, é a Praça do Estudante, eu não lembro, eu sei que isso é em Goiânia. E aí é uma praça muito significativa, porque assim, encontros de amigos e vivências nessa praça assim, foram muito intensas. Então, no centro do Brasil, nunca fui a Brasília, mas em Goiás eu me lembro muito desses dois lugares. Brasília é bem no centro do Goiás, né? Então, Uhum. aí o Goiás é imenso, né? Goiás é bom. Eu mesmo que moro aqui, eu não conheço o Goiás todo, né? Eu conheço mais Goiânia e algumas outras cidades mais perto de Brasília. Pois sobre o São João do Cerrado, né, como tu estava falando, o São João para nós é outro marco. Nós temos o carnaval aqui em Pernambuco, né, o carnaval de Recife e Olinda, que, meu Aham. Deus, Tem o boi lá, né? Ou o boi o lá no boi. São João. Olha, nós temos o boi, mas é em outra perspectiva, para a gente não confundir. Aí eu amo falar sobre cultura, gente. Vocês já Né? foram para um Não, é bom, caminho. é Esse bom, caminho é bom certo você foi falar perfeito. porque é bom você falar porque a mesma dúvida que eu tenho deve ser a mesma dúvida de um monte de gente também, né? Aí você que mora aí mesmo explicando fica Não, mais... amigo, falar de cultura, para mim, é assim, eu vivo de cultura, eu respiro cultura. O boi tem uma perspectiva diferente aqui em Pernambuco, do boi da Amazônia, né? A gente Uhum. sabe dos festivais do boi, Sim. lá em Manaus, em Parintins, na verdade. E aí é uma perspectiva assim, muito parecida, e eu não posso dizer assim com tanta propriedade, porque eu nunca vivi, mas eu já assisti muito, já bebi muito dessa fonte. Mas é como um espetáculo de uma escola de samba, lá no norte do país, né? Uhum. Lá em Parintins. Aqui, o boi ele tem uma outra perspectiva, ele tem uma perspectiva mais chamada de folguedo. E o que é um folguedo, né? É uma perspectiva de algo um pouco mais rústico e de rua. Ou seja, tem um boi que se apresenta e é na época natalina, a época do boi é a época do Natal. E aí, em algumas comunidades específicas, não é uma tradição tão difundida assim hoje mais aqui em Pernambuco. Mas, por exemplo, aqui em Caruaru, onde eu moro, que é onde tem o maior e melhor São João do mundo, contrariando até o que Juliette fala por aí. Então, esse rolê do boi, ele é comemorado o ano inteiro. Por exemplo, no Carnaval tem boi, no São João tem boi, no Natal tem boi, mas a época certa desse tipo de festival é no Natal. E aí o boi é um boi que, por exemplo, sai na rua, as pessoas saem atrás.
é como um bloquinho, vamos assim dizer, como um bloquinho de carnaval, que sai na rua e as pessoas saem atrás. E também podem fazer espetáculos em praças. Por exemplo, o boi para numa praça, aí tem uma determinada dança que eles já ensaiaram e canções específicas que essas pessoas já ensaiaram. Geralmente, são parte de uma mesma família ou de uma mesma comunidade. É muito engraçado, antropologicamente falando, sobre essa manifestação cultural, porque aqui em Caruaru, por exemplo, o Boi Tira-Teima é feito por uma só família. Então, assim, todos dessa família se reúnem e passam de geração em geração as músicas criadas para esse boi, as danças, as coreografias. Então, assim, é uma mesma família que há muitos e muitos, 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 muitos anos fazem esse boi acontecer, e aí já vira um patrimônio da cidade, sabe, assim. E é muito interessante, assim, participar de tudo isso. É muito bom. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.